Vamos estudar então, já que a mensagem nos diz que o nosso tempo é precioso, né? No item 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: através de que sinais pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Ele diz, os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, a prática da lei de Deus 100%. André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai nos falar um termo que nós desconhecíamos até então, chamado completista. Completista são aquelas pessoas que completam as tarefas que se comprometeram antes de nascer em 100%. Então, ele mostra que as pessoas que estão já focadas antes de nascer em se tornar completista, já escolhem coisas que vão evitar embaraços que possam tirá-las do caminho. O completista é um vitorioso espiritual. Só que ele diz o seguinte: raríssimas pessoas dessas que se candidatam a completista conseguem chegar como completista. Então a gente começa a perceber que a porta é estreita, muito estreita. Quando eles dizem então que o indivíduo mostra sua elevação fazendo a prática da lei de Deus, nós começamos então a ter um problema. Se são poucos os que fazem a prática da lei de Deus, por que será? Por que será que poucos fazem? Porque ninguém quer ser infeliz, quer? Alguém quer uma passagem? Eu acho que eu trouxe. Uma passagem de uns 10 ou 15 anos no umbral? Eu acho que eu trouxe essa passagem. Ninguém quer. Nem um dia sequer. Não é isso? Só que nós não queremos nem umbral, nós não queremos lágrimas, nós não queremos infortúnio, nós não queremos nada que nos tire da rotina. Nossa rotina é essa. Se algo tira da rotina, nós já ficamos nervosos, alquebrados, agitados, gritamos, exasperamos, brigamos, ofendemos, xingamos. Por quê? Porque estar na rotina é um hábito que indica o seguinte: estagnação. E a estagnação não é progresso. Estagnação é ficar parado. André Luiz, no livro Opinião Espírita, diz que o espírita que não progride 3 anos sucessivamente está estagnado. Eu estava estudando, né, para fazer esse estudo, já conhecia essa mensagem, mas quando você lê, há um impacto. Eu não sei se dá para passar esse impacto, mas quando ele diz: o espírita que não progride sucessivamente 3 anos já está estagnado. Então qual é o questionamento que a gente tem que fazer? Por que nós estamos estagnados? Já que poucos são aqueles que quando desencarnam são completistas. Aí a gente diz assim: eu estou estagnado. No item seguinte, Kardec quer saber como é que eu sei se eu estou estagnado e como é que eu melhoro. Diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então isso daqui, ele quer saber um guia. Qual o método
para que eu não ganhe essa passagem. Eu acho que ela estava aqui, porque eu já tinha tanto lá, eles me deram a passagem. Ninguém quer ir essa passagem para um branco. Mas qual é o método? Para resistir ao mal e melhorar nessa vida. Aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. O que é isso? O que é conhecer a si mesmo? Isso é complicado. A gente começa a ver, você digita no Google conhecimento de si mesmo, vão ter 1 milhão de formas de dizer isso. Então você pode fazer um ciclo de palestras durante 1 ano com um tema conhecimento de si mesmo, com oradores diferentes. Todos vão falar coisas diferentes. Basicamente, o que nós precisamos saber é o seguinte: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Isso ajuda, porque se você começa a entender qual é a tua situação no mundo, você começa a perceber as nuances, os detalhes. Você começa a compreender por que eu devo agir assim e não assado. Não porque alguém está dizendo, porque não funciona. O ser humano adulto, ele não muda, a não ser que ele queira. Ninguém muda ninguém. Eu sei que muitas esposas vão ficar decepcionadas com isso, mas é difícil. Ninguém muda ninguém. Nós nos ajudamos na mudança através do exemplo. A melhor forma de você ajudar uma pessoa, inspirar uma pessoa, é através do exemplo. Em 1993, eu fui assinar uma revista espiritualista no Paraná. E aí, eu liguei para essa revista do Paraná. Quando eu liguei para a revista, a pessoa falou: boa tarde, meu amigo, como você está? Veio um turbilhão de energia de amor que me limpou todinho. Ele só falou isso pelo telefone, ele não falou mais nada. Eu não mistifiquei aquilo. A energia veio pela voz dele, lá do Paraná. Ele falou: boa tarde, meu amigo, quem que eu posso lhe ajudar? Aí veio aquela energia. Aí eu já fiquei. Quando a gente está desacostumado com energia tão boa, dá vontade de. Eu não sei se vocês já sentiram, dá vontade de chorar. Que tiraram coisas, limparam você. Aí eu fui, assinei a revista. Nunca mais me esqueci disso. Olha um bom exemplo. Ele doutrinou, ele falou: você tem que fazer a caridade. Ele não falou nada. Eu não sei quem é a pessoa. Eu não sei quem é. Ele é da secretaria de uma revista lá do Paraná. Mas ele, pelo exemplo, a aura assistencial dele me atingiu e eu percebi. Ele não precisava dizer, ele não precisa dizer: não, eu sei tudo, eu sei mais, eu sou mais. Ele não disse nada, ele só transmitiu para mim uma vivência. Eu nunca me esqueci disso. Vindo para cá eu me lembrei disso. Por quê? Porque o homem adulto, não adianta a gente ficar aqui tentando doutrinar a pessoa. A pessoa precisa se conscientizar da necessidade da mudança. E esse trabalho é o trabalho do conhecimento de si mesmo. Porque se eu conheço a mim mesmo, eu sei como serão as minhas reações, eu já me seguro antes. Porque se eu não conheço a mim mesmo e digo assim: não, eu sou perfeito, eu sou espírita. Não, eu sou perfeito, eu sou espírita. Aí uma pessoa faz uma barbeiragem, bate no meu carro. É capaz da pessoa sair do carro e brigar lá, aos papos.
Uma vez eu vi uma cena no Globo Repórter, 2 pessoas no aterro do Flamengo se sopapando, 2 pessoas de terno e gravata, brigando por causa de um entrar na vaga, o outro entrou e bateram. Por que isso? Porque 2 pessoas de terno e gravata estão indo para o trabalho, de manhã cedo, estavam brigando como se fossem crianças de 10, 11, 12 anos, porque não se conhecem. Quando a gente não se conhece, a gente pode ser pego de surpresa. E na vida, nossa vida, surpresa no sentido, de que sentido? Porque a gente não sabe quais são os nossos limites. No livro Fonte Viva tem uma mensagem que chama-se Busque a Paz e Siga. Essa mensagem, ela tem uma coisa interessante. Ele diz assim: busque a paz e siga. A paz não é algo ligado à inação. A paz é uma busca que você conquista. A paz interior, Emmanuel vai falar para nós que a paz interior, ela só é possível com a consciência tranquila. E a nossa consciência tranquila só está tranquila quando nós cumprimos aquilo que nós prometemos antes de nascer. Então a verdadeira paz interior, quem tem é o completista. Aquele que faz a lei de Deus 100%. Eu não posso fazer a lei de Deus 100% se eu não conheço. Então a doutrina espírita, a primeira coisa que ela vai dar para nós é o seguinte: você não é corpo físico, você é um espírito imortal. Você já viveu muitas vidas e vai viver muitas vidas. Nós estamos aqui não é para sofrer e nem para o prazer sensório imediatista. Nós estamos aqui para crescer. Nós sofremos porque somos rebeldes. A rebeldia traz a dor. Quem não quer sentir dor, o que tem que fazer? Não ser rebelde. Eu, no MOV agora que nós tivemos, já falei isso em 3 palestras. Engraçado, né? Nós fizemos um trabalho de perguntas e respostas. E os jovens, lá no meu tema, eles não perguntaram muito, mas os adultos se empolgaram. Os adultos se empolgaram e a gente ficou lá, o tempo já passou. Aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, a minha filha foi num evento lá no Frederico Júnior. Aí eu fui buscá-la. Aí uma daqueles adultos me cercou. E aquilo, isso é bom, porque a pessoa ficou. É bom quando acontece isso. É, muito bom. E aí ela veio com um questionamento que eu já levei no local, lá em Curupaiti. Aí uma pessoa, não, é isso mesmo, não sei o quê. Mas ela não esperou dar a resposta, né? Falei, né? Então você sofre por acaso? Porque qual era o questionamento? E eu vou levantar aqui porque eu acho que é um questionamento nosso, de espírita, que já vivencia, que já está na doutrina há muito tempo. Por que, essa ela me perguntou, ela, sendo trabalhadora de desobsessão, já estamos trabalhando, dando passo, por que ela sofre tanto? Porque parece que quando ela começou a trabalhar mais, o sofrimento aumentou. Nós somos estudantes da doutrina, não somos mestres espirituais. Eu não sei que sofrimento é esse que ela está passando, mas eu conheço o quê? Algumas coisas básicas na doutrina. Ninguém sofre por acaso. Isso às vezes é muito duro. Então vejam bem, se eu sofro, não é porque eu estou trabalhando.
Porque senão seria injusto. Quem é que vai trabalhar para sofrer, gente? Eu sofro fruto do erro do meu passado, dessa vida, escolhas erradas nessa vida e de outras vidas. O problema do sofrimento, sabe qual é o problema do sofrimento? É que ele dói, ele angustia, ele muitas vezes nos deixa desesperado. E o sofrimento, ele tira, às vezes, a expectativa da solução. A pessoa está tão presa no sofrimento que ela não vislumbra o fim daquilo. E isso deixa a pessoa em desespero ou revoltada. E ela se revolta contra Deus, contra a doutrina, contra o dirigente da reunião, contra o presidente da casa espírita que não está olhando para ela. Isso daí é rebeldia. Isso daí é a nossa rebeldia. Então, o que eu falei? A dor, ela vem porque nós somos rebeldes. A senhora estava sentindo dor e ela associava a dor que era dela, o sofrimento da vida dela, ao trabalho, porque ela tem a impressão, que pode ser real, que a partir do momento em que ela começou a trabalhar, o sofrimento aumentou. Só que imagine o seguinte: imagine que a gente lá com 10 anos tivemos uma briga com um coleguinha. Qualquer problema. Mesmo que você nunca tenhamos tido nenhum problema e nunca mais falamos com essa pessoa. Nunca mais. Mesmo tendo sido uma coisa de 10, 11 anos, aos 15 não se falava, aos 18 não se falava, aos 25 não se falava, quando cruzava na rua. Mas uma dessas pessoas se tornou espírita e ela quer melhorar como ser humano. Aí, num belo dia, num evento social, não espírita, no orfanato, essa pessoa já está com 35 anos e encontra com essa pessoa. Não fala com ela desde os 10 da idade. Só que agora tem uma diferença, qual é? Ela tem consciência. Então a espiritualidade o que fez? Agora você tem conhecimento para lidar com essa situação. Você não pode, não, agora não. Olha lá. Ó, quero ir embora. Por quê? Aquela coisa da infância, quando o espírito ainda era um espírito infantil, dominou ela. Ela não teve maturidade para usar o conhecimento que ela diz amar, que ela diz seguir, para resolver esse problema. Então, os problemas não são problemas por si mesmos, eles são desafios para o nosso crescimento. Só que aí o que acontece quando vem o desafio? Você diz que é espírita? Sou espírita. É espírita mesmo? É. Então vamos pegar aquela pessoa que há 1000 anos atrás fez isso, isso e isso. Aonde a pessoa estiver, olha, a vida vai dar muita volta, mas essa pessoa vai passar no teu caminho, porque está mal resolvido, a roupa está suja. A túnica nupcial tem que estar limpa para que a gente possa sentar no banquete. E se está suja, gente, não tem jeito, tem que lavar. Não se diz que lava a roupa suja antes. A casa é a terra. Nosso planeta é a nossa casa. Temos que lavar. Então, gente, qual é o problema de nós não sermos completistas? É o nosso cunhado, é a ex, é o ex, é o filho, é a mãe, é o vizinho, é o companheiro da casa espírita, é o crente que mora do lado, é o crente do trabalho, é o patrão. São os problemas, é o problema financeiro, o problema de saúde, a perda de um ente querido.
Todo mundo tem isso. Tem uma história. Uma senhora foi ao Buda e disse que sabia que ele era um espírito iluminado e que ela estava sofrendo muito, e a causa do sofrimento foi a perda de um filho, e ela queria que ele ou ressuscitasse o filho ou que tirasse o sofrimento dela. Aí ele disse para ela que ia resolver o problema dela, mas ela tinha que fazer uma coisa primeiro: que ela batesse em todas as casas da vila e perguntasse se alguém não perdeu um ente querido. Se ela achasse uma pessoa que nunca tinha perdido um ente querido, ele ressuscitava tudo. O que ela achou? Todo mundo tinha perdido. Aí ela percebeu o seguinte, que é um conceito budista que também é espírita: tudo é impermanente. Os apegos que nós temos são apegos que nós temos, mas o apego vai trazer dor. O sofrimento é fruto do nosso apego. Isso quer dizer que a gente tem que ser indiferente? Não. Isso quer dizer que o conhecimento precisa nos dar, seja espírita, seja católico, seja budista, seja protestante, seja lá qual for a linha de pensamento que a pessoa siga, esse conhecimento tem que dar à pessoa estrutura para entender que tudo é impermanente e que as coisas, a vida, vai trazer vicissitudes, dificuldades, desafios que vão doer. Não vai ser assim, eles vão acontecer, ela se molhou, aí ela vai dizer assim, até ela riu, né? Ela não vai dizer assim, entende? Ela riu que é água. Agora, se fosse uma tinta e manchasse o melhor vestido dela, tem gente até que chora. se fosse ele. Mas veja bem, isso acontece. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas num belo dia você tem a palestra para fazer, 3 horas, você está arrumadinho, foi almoçar, aí o feijão vai e cai na camisa. Aí você tem que buscar a camisa, se tem uma camisa passada, isso acontece. E aí, né, os imprevistos. E a vida material, a vida no mundo físico, nós não somos do mundo físico. É outro conhecimento que a doutrina espírita passa para a gente. Nós não somos daqui. Nós nascemos num corpo que nos é emprestado para que nós possamos progredir. Mas esse corpo, ele é perecível e é temporário. Logo, se nós nos apegarmos a corpos físicos, nós vamos sofrer. Por quê? Porque isso aqui é passageiro. Mas eu vou voltar aqui de novo. Vou ter outro corpo físico, que também será passageiro. Se eu começar a valorizar demais essa minha estadia em detrimento de grandes ideais, de uma visão mais nobre, eu vou sofrer. Então, gente, o problema nosso do aprimoramento está vinculado à nossa necessidade de conhecimento de si mesmo. Quando eu começo a entender que eu sou um espírito reencarnado, que no passado eu tive momentos de amizade, momentos de não amizade, momentos de alegria e momentos de tristeza. As pessoas que me cercam, hoje, eu já estive com elas. Uma parenta minha, ela teve um sonho, tipo um cineminha. Tem pessoas que têm isso, né? É um traço de mediunidade. Eu não tenho assim, mas ela se viu numa masmorra, dentro de um castelo,
e nessa masmorra ela estava presa. Uma pessoa que gostava dela soltou, mostrou o caminho, ela fugiu pela fossa. A fossa estava num rio e o rio era meio iluminado e ela se via fugindo. E o senhor do castelo foi atrás dela com cavalos e ela se via no meio do mato à noite e o barulho de cavalo. E o senhor dos castelos hoje é uma tia dela. A pessoa que mais a ajuda. E aí eu falei, fala com ela. É espírita também. Isso aí não. Eu não. Eu? Não aceito isso aí, não. Isso é sonho seu, não sei o quê. Mas para ela não foi só um sonho. Foi uma coisa real, como se ela tivesse. Foi uma regressão espontânea. Essa provocada pelos mentores. Para mostrar as ligações. Nós não fomos apenas vítimas, nós também cometemos equívocos. Mas quando nós estamos juntos, aqui reencarnados, nós precisamos reconciliar. E uma das formas de nosso crescimento é a reconciliação. Eu me reconcilio porque sei que eu não sou vítima. A partir do momento que eu sei que eu não sou vítima, eu começo a diminuir a minha rebeldia. Quando começo a diminuir a minha rebeldia, eu me torno mais assistencial. Quando eu me torno mais assistencial, eu começo a ser... O que ele diz aqui? Todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Eu me torno mais assistencial. E aí eu sou assistencial quando pego o telefone. E aí você nem sabe às vezes quem está do outro lado do telefone, mas como você é assistencial, aquilo que você já está acostumado a fazer, assiste o outro. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui assistido por uma pessoa que eu não conhecia. Eu sempre tive a maior curiosidade de saber quem era aquela pessoa. Mas por quê? Isso não é uma coisa que a pessoa é assim, ela é espírito superior, ela faz isso, é espírito superior. Eu não me lembro exatamente qual é a história, mas em um dado momento, Emmanuel fala para o Chico Xavier uma técnica. Quando ele tivesse com vontade de falar demais ou de se exasperar, o Emmanuel dizia o seguinte: pega um copo e... mas não engole não, fica com a água. Vejam bem, Chico Xavier é um ícone de exemplo de mediunidade. Ele fez mais de 400 livros, não ganhou R$1 pelo livro, não usufruiu do livro, não viajou com dinheiro do livro, nada. Há pouco tempo eu estava lendo uma das biografias que saiu recentemente do Chico Xavier. Vamos fazer aqui uma fofoca, uma fofoca espírita. E o Chico, nos anos 60 e 70, início dos anos 70, ele era de um centro chamado Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba. Ele saiu desse grupo e foi para o GEP, Grupo Espírita da Prece, que era na própria casa dele. Mas por que o Chico saiu do grupo? Ele não fala, ele fala assim: eu prefiro uma coisa mais simples. Porque o Grupo Espírita da Prece era um culto do Evangelho no Lar. Não tinha diretoria, não tinha aquela burocracia. Era um culto do Evangelho no Lar, que tinha a psicografia dele e vinha as pessoas, a multidão, né? Muito bem. Nesse livro é contado o seguinte: uma senhora do Mato Grosso, milionária,
queria dar uns terrenos imensos em Mato Grosso para o Chico. No testamento, ela não tinha herdeiros. E o centro, o Chico disse que ele sempre disse em toda a vida. Por quê? Porque se você vem uma pessoa de Portugal aqui, no Divino Espírito Santo, hoje vocês têm trabalho fluido, esperado. A pessoa está aqui, vê o primo que mora aqui, ela vem aqui assistir. Aí ela vai, ali que é feito o tratamento, ela vai lá. Fica curada do câncer. Fica curada do câncer. Ela sai dali, chega em Portugal, não tem mais câncer. Ela quer pegar $1 milhão e dar a vocês. Não, vocês pegam, fazem aí, ampliam, não sei o quê. Se a gente não tiver tento, a gente... Não é pra gente. Não estou dizendo que a gente vai usar pra gente, não. Só que tem uma coisa, isso é uma paga. Ela não é trabalhadora do centro. Ela está pagando generosamente. Vejam bem, eu não estou dizendo o que a gente tem que fazer, eu não tenho que fazer. O Chico não disse que não queria. Não aceitava. O centro disse, a diretoria do Comunhão Espírita Cristã, que era importante para o centro precisava ampliar sua sede, que o centro podia fazer uma obra assistencial, que não sei o quê. Aí o Chico não discutiu. Ele transferiu, ela passou para ele. Ele transferiu metade das terras para o centro e outra metade para a federação lá de Goiás. Ele ficou com e saiu, desligou-se do centro. Gente, isso não é fácil. E nem estou dizendo aqui que se os nossos companheiros estavam certo ou errado. Eu estou dizendo o seguinte: ser completista não é fácil. Abrir mão de tudo não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E o que o André Luiz disse é que raros fazem. Então, nós estamos aqui estudando o capítulo da perfeição moral. O Evangelho vai falar do sede perfeito. A perfeição exige sacrifício no mundo passageiro como o nosso. Não é fácil. Antigamente, quando eu me tornei espírita, tinha uns 19, 20 anos, eu achava o seguinte: é uma coisa que quem não leu ainda não deve deixar de ler. Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Eu li esses 3 livros e falei assim. Eu tinha 19 anos, 18 ou 19. Se eu estivesse vivendo naquela época, eu também iria para o circo. Eu me sacrificaria aos leões. Porque esses livros mostram situações de sacrifício. 2000 anos parece que você entra dentro da história, né? Tu entra dentro da história, né? Depois, com o tempo, eu fui percebendo, até tem Bezerra de Menezes, pelo Chico de Volta, tem mais de uma mensagem que ele diz: antes eram os leões, agora vocês espíritas. Não é isso que se pede. Se pede sacrifício das tuas esferas interiores. Estou falando com as minhas palavras. Não é o leão lá. Porque, gente, se eu não sacrifico, não abro mão desse terrenão, eu não ia na cova dos leões, gente. Porque o sacrifício, ele não é fácil. Quando a gente lê no romance, que a gente está envolvido, que sabe que aquela pessoa vai morrer, vai sair do corpo, aí vem Jesus, abraça, aí é mole. Mas aquilo aqui agora, olha, ela vai dar $1 milhão. Não. Aí começa a guerra na diretoria. A pessoa não está mal intencionada, entendam bem. Não é a má intenção, não é isso que eu estou dizendo. Se ficar, aceitar e fazer a obra assistencial, tudo bem. O problema é de um outro romance do Chico. Acho que foi o último dos grandes romances, chama-se Renúncia. O problema é: eu estou apto.
eu tenho nível para ser um completista, eu abro mão, eu renuncio. Eu confesso a vocês que quando eu li esse romance, Renúncia, eu tive um problema, que eu sou muito questionador, ou pelo menos penso que sou. Acho que eu não sou muito não. Mas é que hora? 4 horas. Por quê? Porque a renúncia é um espírito superior, um espírito que está isento de reencarnar. Ele só precisa reencarnar aqui quando a Terra for um mundo de regeneração pleno. Porque ela já, mundo de provas e expiações, ela não tem mais o que fazer aqui. Ela já aprendeu tudo que tinha aprendido. Ela se candidatou a renascer para amparar um cidadão. E ela renasce e faz aquilo que o mentor espiritual dela, Daniel, diz para ela: você não precisa, a Terra está conturbada, você vai acabar gerando dívida. Não, eu me comprometo, eu vou auxiliá-lo. Ela auxiliou todo o grupo evolutivo dela, todo mundo. O livro é magnífico. Você vê um espírito superior agindo e levantando todo mundo. Ninguém muda ninguém, mas o exemplo. Mas a pessoa que foi o principal motivo e que tinha prometido muito antes de nascer de mudar, ele se complicou mais ainda com a inquisição de não sei o que lá. E num dado momento, ele é um padre inquisitorial, alguma coisa assim, e ele chama ela para casar, e ela não vai. Ela diz que ele tem que cumprir as metas. E aí eu não entendo, porque ela não casa logo, né? Eu não entendia isso. Porque a gente olha isso com o quê? Com o olhar do mundo. Isso não é um romance desses que, e eles foram felizes para sempre, tipo novela da Globo. Isso é vida real, gente. O comprometimento com as metas que você veio cumprir. Demorei para entender isso. Demorei anos. A gente, quando faz estudo, quando faz palestra, não entende uma coisa, a gente estrategicamente não fala daquilo. Porque aquilo está mal resolvido. Aquilo ficou muito mal resolvido. Até que eu comecei a entender essa questão do completista, que é muito mais complicado. Você tem metas a cumprir, e a pessoa que é superior, ela é fiel a essas metas, porque ela já vivencia a lei de Deus, ela não está apegada. Ela sabe que, superando uma dificuldade agora, ela vai ter a eternidade para usufruir da felicidade. Então ela abre mão. É o que o Kardec diz: a visão espírita abre nossos horizontes para a gente vislumbrar o futuro. Porque se eu ficar só vendo o presente, eu fico revoltado. Aí se torna rebelde. Se torna rebelde. Lá no interior do Brasil, um conhecido meu, uma pessoa criou uma casa assistencial magnífica. Uma pessoa com deficiência física. Só que quem trabalhava com ela sabia que ela tinha rompantes. Aquela coisa, ela era uma pessoa com muita raiva de ser deficiente física. Não é mesmo? E uma vez, essa pessoa conhecida, ela, quando chegou na instituição e olhou para o retrato da pessoa que criou a obra e olhou para os olhos, ela teve uma regressão espontânea ao passado e viu a pessoa e ela aonde? Roma Antiga. A pessoa, depois a pessoa confirmou para ela que o Chico tinha dito a ela, só que ele não sabia disso. Ele teve uma regressão porque ele vivenciou com a pessoa. A pessoa era Calígula reencarnada. Renasceu aqui no movimento espírita. Era Calígula reencarnada. Calígula foi um imperador romano que ficou, acho que 4 anos só no poder, que ele fez coisas tão absurdas, que mataram ele. E essa pessoa estava fazendo o seu trabalho, mas tinha um problema ainda. Ele é um ser humano imperfeito. Então, tinha méritos e deméritos. Nós precisamos
aprender com as pessoas o seguinte: os exemplos, nós ensinamos uns aos outros com os bons exemplos, mas também com as nossas deficiências. Então, os desafios que a vida nos propõe, muitas vezes a gente fica constrangido. Por que eu tenho que estar de cadeira de rodas se eu estou fazendo trabalho assistencial? Por que o meu marido tem que me deixar porque eu estou na desobsessão? Por que o meu filho tem que ficar doente se eu estou dando passe? Isso às vezes é uma pergunta que nos angustia muito, mas que revela o nosso traço de inferioridade. Os Espíritos, quando falam sobre provas e expiações, Kardec quer saber como é que você diferencia o que é prova e o que é expiação. Eles dizem que é difícil, mas uma coisa eles dizem: quando é prova, a pessoa se dá bem. Quando a pessoa reclama muito, é expiação. Quando a coisa é muito sacrificial, quando a pessoa cai naquilo, quando a pessoa fica muito revoltada com a situação, é expiação. Porque a prova, você já passou pela expiação mais dura. A prova, ela é só uma confirmação sobre aquelas ações, e você já tem mais tarimba para lidar com aquilo. A expiação não. A expiação ainda está pegando a alma com plena dívida no seu íntimo. Então a gente se revolta. Então é expiação. Eu acho que isso, claro que tem várias nuances, várias circunstâncias, mas é uma dica que nos aviva a memória para esse processo nosso da rebeldia. Eu me torno rebelde porque, na verdade, eu não quero mudar. E eu não quero mudar porque eu não conheço a mim mesmo. E eu não conheço a mim mesmo porque eu não me esforço. A mudança, ela exige esforço. A renúncia de Alcione, no livro Renúncia, não é uma renúncia fácil. A renúncia do Chico, em diversas situações da vida dele, em que o Chico Xavier, os irmãos que ele criou, o constrangeram de uma tal forma que ele se viu sem casa, sem ter onde morar, e teve que contar com a ajuda de amigos para se mudar para Uberaba. Isso não é uma coisa que você faz sorrindo. As lágrimas vêm, mas também vem o perdão, a compreensão de que o quê? De que o Chico, como todos nós, é uma pessoa com suas dívidas. E não aconteceu isso com o Chico porque uma pessoa com dívidas. Ele mesmo cansou de dizer isso. Algumas pessoas teimam em não querer ver isso. Mas o Chico tem um livrinho muito interessante para quem gosta desse tipo de assunto, sobre vidas passadas. Chama-se Meimei. Vocês conhecem? Já viram? Ali você vê, o Chico vai contando, o Arnaldo Rocha. O Chico está envolvido. Agora tem muita gente querendo dizer que ele é Kardec, mas não é Kardec não. O Chico está envolvido em todo um monte de guerras, batalhas, envolvimentos da Europa do século XI, XII, ele, Arnaldo Rocha e boa parte do movimento espírita. 11, 12, 13, 14, 18. O Chico está ali envolvido naquilo tudo. Aquele problema da vista dele, aquilo não é gratuito, gente. Se ele pudesse vir sem ter problema nenhum, não seria melhor para trabalhar? Então ele vem, não, nós vamos dar essa prova. Não, daria uma outra qualquer, não na vista. Aquilo não veio de graça. São dívidas, e ele sabia disso. Ele conta nesse livrinho e meio, o Arnaldo Rocha, você cansa. É tanta coisa, é tanta encarnação, é tanto envolvimento. Mas o que está lá no Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho? Diz o seguinte, vamos avivar a memória. Num dado momento, Jesus pega esse pessoal todo, da Idade Média, e chama: meus irmãos, temos um projeto lá nas Américas, visando o mundo novo. Vocês estão aí endividados. A chance é essa. Há aqueles que estão melhorzinhos, e nem nós.
Tem aqueles que eram os líderes, que hoje são os líderes da doutrina em outros setores, e tem nós, que somos os soldados já, que seguia eles. Pega aquele pessoal todo e foi jogado aonde? Para a sua redenção pessoal. Então, gente, nada é fácil. Não foi fácil para o Chico, não é fácil para cada um de nós. Mas, como a gente vai lidar com isso? Não existe aprimoramento moral sem esforço, sem a prece, sem a dedicação, sem você abrir mão. Não existe. Por quê? Porque eu sofro porque não estou aprimorado. O sofrimento é fruto da ignorância, que eu não sei que tudo aqui é impermanente. Se eu começar a entender que todas as pessoas têm entes queridos que já morreram, como a moça lá do Buda, eu começo a compreender que a situação na Terra, ela é mesmo passageira. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós esse conhecimento que nos auxilia a vencer a nós mesmos. Eu não evoluo apostando corrida com o outro. Ah, tem fulano, tem ciclano. Eu não aposto corrida com eles. O meu progresso eu desenvolvo a partir de mim mesmo. Se eu, posso usar aqui? Nasci num dado momento na história, o progresso ele acontece se eu, quando sair dessa vida, eu melhorei. Se eu tive uma vida em que eu não fiz nada de ruim, mas não fiz nada de útil, eu estou estagnado. Então o meu problema não é o meu marido, não é a minha mulher, não é o meu pai, não é a minha mãe. O meu problema é meu. Eu preciso melhorar. Eu preciso me tornar um ser humano melhor do que quando entrei nessa vida. Então, isso exige esforço. Por isso, o busque a paz e siga. Busque ação. Você busca. A paz não vem. Ah, irmão, vocês me tiram a paz. Olha a louça aí. Se não dá. Vocês foram dormir e deixaram a louça para mim. Entendeu que isso tirou a paz? Porque você não buscou. Eu deixei lá hoje. Deixei essa aqui. Hoje que tá atrás. Deixei, eu vou embora. O problema é quando tira do sério, entende? Exato, se tirar do sério. Já tirou a tua paz. Mas não foram eles que tiraram a nossa paz. Não foi. Porque a gente tem que buscar a paz, porque ninguém vai dar a paz para a gente. Então tem uma passagem que o padre, o monge, ele está com uma pilha, ele é novato, ele é noviço. E aí o que eles fazem com o noviço? Eles pegam ele e mandam ele lavar toda a louça do mosteiro. E aí ele está lavando a louça e dois vão lá olhar, né, para ver se ele vai. E ele está lá, é uma passagem católica, né? E ele está lá lavando a louça e ele, ó divina presença de Cristo, ó divina presença do Cristo. Estava extasiado lavando a louça. Por quê? Ele transformou aquele problema, o limão, numa limonada. Mesmo aquilo, ao invés de ser algo que ele estaria lá com raiva, ele pegou, entrou em meditação e começou a pensar, no caso como monge católico, né, na presença do Cristo, no coração do Cristo. E aí ele estava extasiado lavando, porque ele precisa ir para dentro do templo para meditar. Ele pode aproveitar o momento, né? E a mesma coisa a gente com a louça, com isso, com aquilo. São momentos, não é fácil. Quem está falando, não faz. Está lutando com todo. Entende? Não é assim, ele está falando, então ele faz direito. Nada disso.
A gente que faz os estudos, o estudo é bom porque a gente é obrigado a ter que ler isso, refletir e passar. E em algum momento a gente tem que vivenciar um pouquinho. Então essa vantagem é única, mas não quer dizer que a gente já tire de letra. O que a gente precisa entender é o seguinte: não é fácil. Nós precisamos estabelecer metas, até anotar no caderninho, criar anotações, ver quais são as minhas deficiências, em que eu falho. Eu sou agressivo? Eu sou violento? Eu sou indiferente? O que me xingam? O que falam de mim? Mesmo que eu não concorde. Não, eu não concordo com nada que ela diz. Mas serve para que eu crie uma planilha de autoconhecimento. Às vezes, o que o outro está dizendo, a gente pode não concordar, mas pode ser um caminho para você começar o teu processo de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo. Porque muitas vezes o amigo, o melhor amigo, ele não vai dizer nada. Precisa ser, às vezes, aquela vizinha ou aquela tia que, numa hora da verdade, o teu obsessor encosta nela e fala. O obsessor teu encostou nela e ela falou. Pega aquilo tudo e começa a estudar. Porque pode ser um traço de outras vidas que ainda está ali, ó, mas só que a gente não vê. É o autoconhecimento. Esse esforço a gente só faz se tiver motivado a não querer aquela passagem que eu deixei lá fora. Aquela passagem com o Brau que todo mundo diz que não quer. Mas ninguém faz para se livrar dela. Mas um dia o Chico dizia que ele ia para o céu, né? Centro Espíritas do Brau. Viu como é que o Chico era especial mesmo? Eu dizia isso. E o grande mérito do Chico não é ter sido santo, mas ter sido uma pessoa que lutou, se dedicou à doutrina. Você quando começa a ler, eu li muita coisa sobre a vida do Chico. Não houve só flores, houve muita lágrima, muita gente que o deixou, muita gente que o decepcionou, muita gente que o abandonou, muita gente que o maltratou, muita gente que o desqualificou, mas ele perseverou no movimento espírita até o fim, se dedicando ao amor ao próximo nessa tarefa assistencial. É o nosso desafio, tá? Estamos com esse desafio pela frente. Se vamos cumprir ou não, é uma tarefa que cada um tem que avaliar. Que Jesus, nosso mestre, que não desencarnou com flores e aplausos, mas na cruz, nos inspire para que nós possamos pegar a nossa cruz e seguir o caminho da luz, tá?